esse é o nosso momento matinal de encontro, um momento que me proporciona grande alegria e eu me sinto privilegiado de poder contar com sua atenção durante esses momentos. Receba, portanto, minha gratidão sincera e o meu convite a que meditemos na Palavra de Deus, na expectativa de que esta meditação possa ser útil ao seu dia, útil à sua vida. Como gosto de fazer, aproveito esse momento para parabenizar os aniversariantes do dia de hoje. Seja você membro de nossa igreja, tendo seu nome exposto aqui, ou você que não é parte da nossa comunidade, mas que hoje completa mais um ano de vida, receba nosso abraço, nossa palavra de parabéns, e com esse abraço, naturalmente, aquele desejo sincero de que Deus abençoe grandemente o seu viver, dando-lhe sabedoria para nortear os seus passos, as suas decisões, dando discernimento nas escolhas que você tem a fazer e dando-lhe muita paz no seu interior, nos seus relacionamentos. Que Deus o abençoe. Quero convidá-lo nesse instante a meditarmos no Salmo 3, e eu quero ler com você o versículo 3 desse Salmo, que diz o seguinte: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Este é um dos muitos salmos escritos por Davi. Davi fala de sua relação com Deus, e mais precisamente daquilo que Deus significa para ele, daquilo que Deus representa para ele. Quando lemos os salmos de Davi, há uma coisa muito interessante a se considerar. É que Davi não é um teórico a respeito de Deus. Ele não apresenta uma teologia baseada em convicções, conceitos, ideias que tenha recebido de alguém ou que tenha aprendido por meio de algum tipo de leitura. Na verdade, o conceito de Deus que Davi traz consigo está calcado em suas experiências. É justamente por sua caminhada com Deus, e algumas vezes uma caminhada marcada por grandes desafios e por muitas dificuldades, que o seu conceito de Deus foi se consolidando. O que Deus representa para ele é algo muito sólido, muito consciente. Isso acontece todas as vezes em que nós permitimos que a nossa relação com Deus vá além da superfície. No momento que nós permitimos que não apenas o conhecimento de Deus, que é em nossa mente, seja suficiente, mas nós queremos conhecê-lo de coração. Como Jó, que depois de uma experiência profunda com Deus, diz: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Davi expressa nos Salmos esse tipo de visão de Deus, esse tipo de percepção de Deus. E aqui nesse Salmo ele fala justamente daquilo que Deus representa para ele. Veja o que ele diz, o modo como ele apresenta Deus, naquilo que Deus significa para a sua vida. E ele começa dizendo: Tu és o meu escudo. Deus representava para ele a proteção, a segurança. Perceba que ele tem em mente, certamente, a arma do soldado e o escudo que ele tantas vezes utilizara nas diferentes batalhas travadas ao longo de sua história. E Deus era o seu escudo. Ele tinha consciência de que, algumas vezes, golpes da vida e da existência não tinham sido capazes de destruí-lo e de tirar a sua vida, porque Deus o amparou, porque Deus o protegeu. Nós estamos sujeitos a sofrer golpes ao longo de nossa vida. Seremos golpeados, sim, por pessoas, seremos golpeados por acontecimentos, seremos golpeados por decepções, seremos golpeados por sofrimentos, seremos golpeados por enfermidades. E quando o salmista diz: Tu és o meu escudo, ele quer dizer, é Deus quem me protege. Quando os golpes da vida vêm sobre mim, é Deus quem me permite sobreviver e vencer, resistindo a esses ataques e a essas dificuldades. Tu és o meu escudo. Mas veja o que mais ele diz: És a minha glória. É interessante que Davi vê Deus não apenas como uma fonte de segurança, não como uma fonte distante dessa segurança, mas ele vê Deus como sua fonte de alegria, como sua fonte de realização. Deus é aquele que o coloca numa situação especial. Deus faz isso por ele. E nós descobrimos que nossa relação com Deus, quando nos aproximamos dele, quando nós estamos próximos a ele, que na verdade o nosso Deus é nossa fonte de glória,
de alegria e de realizações. Tu és a minha glória, diz Davi em relação a Deus. É preciso entender que Deus será assim, nossa fonte de alegrias, quando nós nos aproximamos dele e com ele nos relacionamos. Mas veja que coisa linda, Davi prossegue ainda e diz algo mais. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Numa outra versão nós temos o que ergues a minha cabeça. A verdade é que Deus é quem nos ergue e nos levanta. E há dois sentidos presentes aqui. Um deles o sentido de que Deus é aquele que nos exalta. Davi vivera a experiência de ser perseguido pelo rei e depois vive a experiência de ser coroado rei. Certamente ele se referia a isso quando dizia que Deus é quem o erguia, Deus é quem o levantava. Na verdade, em nossa vida, Deus é quem nos proporciona conquistas, nos proporciona vitórias. Deus nos coloca em lugares que nós não conseguimos alcançar por nós mesmos. Deus nos eleva muito mais do que nós podemos imaginar. Deus nos põe em posição de destaque pela sua graça e pelo seu poder. Mas o erguer a cabeça tem um outro sentido, que é justamente aquele sentido relacionado aos momentos de nossa vida em que estamos abatidos. Quantas vezes estamos cabisbaixos diante da vida e o Senhor ergue o nosso olhar. No livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que mesmo aqueles que têm força em si mesmos podem cair de exaustão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A verdade é quando nós confiamos em Deus, é Ele quem nos ergue nos momentos em que as situações da vida nos abatem, nos momentos em que as nossas forças não são suficientes para resistir, nos momentos em que estamos abalados pelas dificuldades. Deus nos ergue. Como é bom conhecer um Deus que é o nosso escudo. Como é bom conhecer um Deus que é a nossa glória. Como é bom conhecer um Deus que nos ergue. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por aquilo que a Tua palavra nos diz a respeito de quem Tu és para nós. Ajuda-nos a viver em plenitude essa experiência contigo. Eu te peço por aqueles que nos assistem nesse instante, que suas vidas sejam marcadas pela Tua presença, como fonte de proteção, como fonte de alegria, como fonte de vitórias e como força para reerguê-los nos momentos difíceis. Abençoa, Pai, a cada um daqueles que nos assistem nesse instante. Eu suplico estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém.